Evangelho de Mateus 14:15, diz assim a palavra de Deus: e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, compre comida para si. Jesus, porém, disse-lhe: não é misto que vão, e dai-lhe vós a comer. Então ele lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Aleluia. Todos assentos, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, a respeito do Deus que faz milagre, do Deus que opera grandes sinais, do Deus que manda a providência acontecer na hora que a gente mais precisa. Aqui nós vamos ver um Deus fazendo um grande milagre acontecendo diante da multidão, diante do povo que estavam em sua volta. A Bíblia vai dizer que Jesus se retirou-se dali, Dali entrou num barco, aleluia, e foi para um lugar, que é um lugar deserto, aonde a multidão estava esperando a Jesus Cristo. A gente vê que o Senhor, Ele quer operar em muitas situações difíceis, muitas situações complicadas. A gente vê que Deus, Ele quer fazer acontecer o impossível, para que nós passemos a confiar, para que nós passemos a crer, para que nós passemos a ter a confiança pura. Jesus estava e foi para o deserto. Chegando lá, o objetivo do Senhor era pregar a palavra de Deus. O objetivo do Senhor era pregar. O objetivo do Senhor era alimentar aquela multidão. Mas em primeiro lugar, era um alimento espiritual. Em primeiro lugar, era um alimento que ia saciar suas almas. Era um alimento do céu. Jesus levou o povo para o deserto. E muitas das vezes a gente quer entender o porquê que a multidão estava com Jesus naquele deserto. Muitas das vezes nós aprendemos que o deserto, muitas das vezes, é um lugar que nós temos experiência com Deus. É um lugar em que nós vamos realmente olhar somente para Deus, olhar somente para Jesus, o autor e consumidor. O deserto é um símbolo de a gente confiar, de a gente buscar da onde vai vir a providência, da onde vai vir o socorro, aleluia, da onde vai vir a solução. O salmista Davi, ele falou uma palavra dizendo: aleluia, aleluia, graças a Deus, levo os meus olhos ao monte, da onde me vem o meu socorro. E ele vai dizer que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o salmista Davi não estava simplesmente
avistando aquelas montanhas e dizer: é lá do monte que vai vir meu socorro, é lá do monte que vai vir a minha providência. Não, o salmista Davi estava olhando além do monte. Quem olha para o monte tem que olhar para cima. E quando o salmista Davi disse: levo meus olhos aos montes, ele estava dizendo: eu vou levar meus olhos ao céu, que é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem a minha providência. E quem está no deserto, como estava a multidão, eles estavam dependendo daquele que estava no meio. E quem? Jesus. Estava dependente daquela multidão. Jesus, em primeiro lugar, Ele quer nos saciar nossa alma. Em primeiro lugar, Ele quer nos ensinar. A Bíblia diz que Ele pregou a palavra. Ele pregou, falou da palavra, falou da salvação, curou, libertou ali, dando os seus ensinamentos. Em primeiro lugar, buscar o reino do céu. Jesus estava fazendo a parte dele. Que quem está com ele, mesmo que está no deserto confiando, nada está perdido diante dele. Aquele que está ouvindo a sua palavra, está no deserto, para poder se aproximar de Deus, é ali que o Senhor vai fazer um milagre, porque o Senhor está ali provando a sua fé. Jesus estava ali, Jesus começou a pregar, começou a alimentar, um alimento espiritual, e a multidão foi ficando tempo, a multidão foi ficando horas, foi passando o dia inteiro naquele deserto, e Jesus ali com eles. Não era para eles se preocupar, mas era para eles crer, confiar, porque o principal, o dono do milagre estava ali, e quem estava com Jesus não tinha nada a perder. Quem estava com Jesus não tinha nada a desanimar, não, porque Jesus estando ali é o principal. Jesus estando presente, Ele vai dar uma solução. Jesus estando presente, Ele vai dar um milagre. Jesus estando presente, Ele vai fazer alguma coisa, porque aquele que está com Ele, de maneira nenhuma o Senhor despede de mão vazia. E foi passando a hora, Jesus falando ainda na palavra, e foi passando a hora, e chegou a boca da noite, anoitecendo, no final da tarde, o sol se pondo, ali estava Jesus, e a multidão horas ali com Jesus, e de repente os seus discípulos chegam até a Jesus dizendo: Senhor, o lugar é deserto. O lugar é deserto. Como que vão alimentar essa multidão? Aleluia! A hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, compre comida para si. E Jesus falou da seguinte maneira: Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão e dar-lhe vós a comer. O principal era Jesus ali presente. Jesus, ele poderia ter dito: eu sou o alimento que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu estou aqui, não precisa ninguém sair daqui para ir para as aldeias nessa hora. Jesus ia operar um milagre a qual nunca visto, uma multiplicação ia acontecer, e não era pouco, era 5.000 pessoas com ele. Aleluia! Nós temos que crer, nós temos que determinar, nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Quando o Senhor determina, nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus da providência, é um Deus que vai mandar um milagre, é um Deus que vai abrir a porta. Nós temos que confiar na palavra de Jesus Cristo ali. Os discípulos estavam aí preocupados com a multidão, e quem está na presença do Senhor, ele não se preocupa, mas ele confia, ele crê que o Senhor é um Deus que peleja por ele, é um Deus que faz e acontece. Ele confia no Senhor, e é Ele que manda a providência acontecer.
Os discípulos estavam afadigados com isso. Senhor, já está ficando tarde. O que vamos fazer? Vamos despedir essa multidão para ir até as aldeias, chegar até nas aldeias, para poder pegar o alimento. E Jesus, ele falou da seguinte maneira: não precisa ninguém ir para comer. Aleluia. E Jesus falou algo impressionante: o que temos aqui, né? O que nós temos? E Jesus disse, versículo 17: então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, Senhor, só para nós alimentar essa multidão. Só 5 pães e 2 peixes. Mas quando Jesus está, o pouco se torna muito. Quando Jesus está presente, o pouco se torna muito. Jesus queria fazer um milagre acontecer, aquilo que era impossível para eles. O Senhor queria fazer acontecer o sobrenatural para que eles viessem acreditar, para que eles viessem crer. Olha, eu estou com vocês e eu vou mandar aqui, aleluia, um milagre. Eu vou alimentar vocês. Quando Deus está no controle, quando Deus determina, quando Ele ordena, acontece. Interessante que o Senhor coloca a multidão em situações difíceis para que o milagre aconteça. Eu me lembro que quando Deus falou com o profeta Elias, o Senhor falou: Elias, sai do rio agora, da onde tu estás, e vai à cidade chamada Sarepta, que ali eu vou ordenar que uma viúva te sustente. Aleluia. Elias foi uma viúva sustentar. Podemos pensar, mas a viúva tinha casa, tinha uma casinha boa, talvez ela tinha bastante alimento. E quando chegou Elias na cidade de Sarepta, quando chegou na casa da viúva, a viúva também já não tinha nada. Elias poderia ter dito, né? O Senhor mandou eu vir aqui para quê? Para eu morrer da fome aqui juntamente com ela? Como que o Senhor disse que ela vai me sustentar? Como que o Senhor disse que ela vai me alimentar? E ela já não tendo nada, a não ser ela catando cavacos, ou seja, catando lenha para poder fazer o fogo e fazer o pão para que os seus filhos venham comer e depois deu. Mas se Deus falou, está falado. Se o Senhor determinou, não se preocupe. Deus, Ele é um Deus que abre porta e um milagre acontece. Irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Elias chegou naquela viúva, Elias pediu a água e depois Elias pediu o seu alimento. E houve uma multiplicação dentro daquela casa. Houve uma multiplicação. A pessoa, para acontecer a multiplicação, acontecer o milagre, ela tem que crer, ela tem que acreditar. A Bíblia vai dizer aos Hebreus, no capítulo de número 10, se não me falha a memória, e no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Para acontecer o sobrenatural naquilo que não tem, temos que determinar e crer. Elias pediu água, tomou. Elias pediu pão, ela disse: agora o pão eu não posso dar. O que eu tenho é pouca farinha e um pouco de azeite, dá só para mim fazer um bolo, um pão assado na brasa e alimentar o meu filho e eu. Porque no dia seguinte nós vamos morrer, porque não tem comida. Aleluia. E aquela mulher não querendo fazer, mas Elias insistindo: vai lá e faz. Glória a Deus. Vai lá, faça e dá o primeiro pedaço para mim. Eu vou comer primeiro. Aleluia. Aleluia. Eu vou me alimentar primeiro.
Quando nós usamos a nossa confiança e a nossa fé, Deus faz o impossível acontecer. Aquela mulher diz: olha, eu vou fazer então, pela palavra que o Senhor pediu, eu vou fazer o bolo, eu vou fazer o pão assando. Ela fazendo o bolo, assando o pão, e talvez ela chorando, talvez o seu filho pedindo pão para comer, e ela sabendo que aquele resto de comida que ela tinha, aquele resto de massa, aquele resto de farinha, aquele pouco de azeite, e eles não iam nem aprovar um pedaço do pão, mas ia entregar ao profeta, ao homem de Deus. E de repente ela chega com o pão, com o bolo, e entrega na mão do profeta Elias, e ele come tudo. Imagina numa situação dessa aí, quem é que não vai comer o pão, né? Aleluia! Ela comeu o pão, talvez ela pensando: fiquemos sem se alimentar, fiquemos sem comer. E de repente o filho dela grita lá de dentro da casa, diz: mãe, vem correndo aqui ver o que aconteceu. Aquele pote de farinha que não tinha farinha estava completamente cheio. Aquela botija de azeite que tinha pouco estava completamente cheio também de azeite. E o profeta olhou para aquela viúva e disse: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o Senhor dê chuva sobre essa terra. Aleluia! E a Bíblia vai dizer também agora que Jesus disse: ó, traz aqui os 2 pães, traz aqui os 2 peixinhos. Jesus pegou, apresentou, deu graça, aleluia, deu graça, apresentou e deu graça. 5 pães picados e os 2 peixes cortados ao meio. Aleluia. Como foi um milagre talvez que Jesus operou, que Jesus fez? Não sei, pode ser um sobrenatural. Jesus mandou todos ficar sentados. Olha, vocês ficam sentados aí, que eles vão passar aí com o cesto de pão aí, e cada um vai pegar um pedaço. 5 pão picado dentro daquele cesto. Interessante que quando eles passavam e cada um pegava um pedaço, 5.000 pessoas pegaram um pedaço daquele pão, e dentro do cesto não acabava o pão. Aleluia! Dentro daquele cesto, por mais que pegavam, mais se multiplicava dentro daquele cesto aqueles pedaços de pão, um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Aleluia! Eles comeram, se saciaram, e ainda sobrou 12 cestos de pão ainda. Aleluia! Por mais que pegavam, por mais que comiam, aleluia, multiplicava. Aleluia. Por mais que comiam, o pão crescia. Talvez eles comendo o pão e o pão crescendo, não percebendo, e eles comendo um pedaço, e o pedaço não acabando, e dentro do cesto mais pedaço de pão, e dentro do cesto mais uns pedaços de peixe se multiplicando. Todos eles se alimentaram. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém passou fome. O Senhor fez um milagre acontecer com aquele, aleluia, 5 pedaços de pão e aqueles 2 pedaços de peixe. Foi um milagre sobrenatural. E eles sobraram cesto. E Jesus falou: quantos cestos sobraram aí? Senhor, sobraram 12 cestos. 12 cestos. Sobraram esses 12 cestos. Jesus poderia ter dito: então pega, leve para a casa de vocês e vão comer e vão se alimentar. Tu vê, com Jesus as coisas é diferente. Com Jesus o negócio é diferente. Jesus faz acontecer.
Com Jesus é diferente, Ele faz o milagre acontecer na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado para sempre. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Tu vê? Aleluia. Eles abençoaram o pão, o Senhor abençoou o pão e deu a eles. E todo mundo se saciaram. Com aquele pedacinho de pão, todo mundo dizia: estou de barriga cheia. Já matou a nossa fome, porque Jesus estava ali. Jesus estava presente, Jesus estava com eles. E quem está com a presença do Senhor, ele pode passar uma necessidade, mas o Senhor manda a providência na porta da casa. Ele pode passar uma necessidade, mas o milagre acontece. Jesus, ele manda a providência. Com a presença de Jesus Cristo, podemos passar alguns momentos de angústia, de dificuldade, mas jamais o Senhor vai permitir os filhos deles morrer da fome, não. O Senhor, ele vai dar uma solução para tudo. Se nós confiar em Deus, a providência de Deus vai chegar na tua vida. Se você confiar em Deus, a providência do Senhor chega sobre você. E quem crê nessa providência do Deus Todo-Poderoso, levanta a tua mão. Aleluia, fecha seus olhos. Você crê na providência, Deus vai começar a multiplicar aí na tua vida. Você vai ver a multiplicação. Se você crê na providência de Deus, você vai ver a multiplicação acontecer aí agora. Se você crê na providência de Deus, se você veio aqui com fé, se você veio crendo, você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Se você está aqui nessa noite crendo, acreditando, você vai ver que a partir da manhã as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a ser diferentes. Aleluia, a tua vida vai começar a ser diferente. Se você crê, você vai ver a multiplicação do Senhor acontecer dentro da tua casa. Você vai ver a mudança acontecer dentro da tua casa. Se você crê no Senhor, você vai começar a ver que o deserto vai começar a fluir milagres. Se você crê no Senhor, você vai ver que no pouco Deus vai te colocar no muito. Você vai ver, se você crê no Senhor, se hoje você está chorando, mas daqui a pouco você vai estar sorrindo. Se você crê no Senhor, você vai ver as portas se abrir a partir da manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus que vai em encontro. O nosso Deus é um Deus que vai na frente, abrindo o caminho para nós passar. Por mais que nós se encontremos em um caminho complicado, em um caminho sem fim, mas Jesus, ele dá a saída para tudo, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Receba aí da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba aí da parte do Senhor o milagre. Receba aí da parte do Senhor a providência. Receba aí da parte do Senhor a obra que Ele tem para fazer na tua vida, no sobrenatural, sobre a tua casa, a sua família. Bata aquelas palmas de adoração para Cristo Jesus.